Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sextou, né? Delícia! Vamos lá, vou moderar a aula da Pro Andreia. Nossa aula de hoje, memórias são dos pretéritos, habilidades, mas antes, tema da aula. Memórias literárias e tempos verbais. Primeira habilidade, Pro, dei um print na tela, por favor. EF69LP44, EF69LP47. Andreia. Bom dia, sétimo ano. Bom dia, Elaine. Bom dia. Professores e alunos. Vamos aos objetivos da aula. Analisar o texto literário do gênero textual memória como manifestação artística e cultural, de modo a valorizar essa produção, e analisar os efeitos de sentido decorrentes dos tempos e modos verbais no gênero textual memória. Bom, nós estamos continuando a última sequência, sequência 4, e nós estamos na aula 3, páginas 47 e 48, ok? Vamos lá, primeira acolhida. Por que as memórias são dos pretéritos? Vamos lá, 2 minutinhos para vocês. Por que as memórias são dos pretéritos? Voltando, então, a Ana Júlia e o Eduardo colocaram. Porque são memórias, está no passado e passado é pretérito. Isso, muito bem. Ana Clara, Ana Carolina, acontecimentos passados. Vamos lá. O Pedro Henrique, porque estão no passado. A Melissa, porque estão no passado. Vou ler uma aqui do Samuel. Tá. Samuel colocou assim. Porque não podemos ter memórias de coisas que ainda não vivemos. Boa, Samuel, muito bem. Muito bem. Aqui, ó, porque Tem são mais? memórias que já aconteceram, porque já foi feita no passado, o Daniel colocou. Heitor, porque são acontecimentos passados. Então, tá bom, ótimo. Então, eu poderia ter colocado, né, que memórias são dos passados, ou memórias são do passado, poderia ter colocado também, mas eu coloquei pretéritos exatamente para ficar reforçando, né, os tempos verbais aí, que hoje é um pouquinho de tempo verbal a nossa aula. Mas antes disso, eu vou perguntar para vocês também. Aí vou dar um minutinho e vocês coloquem no chat para nós. Eu preciso dos verbos aí, né? Eu falei de pretéritos e falei de tempos verbais. Eu quero que vocês coloquem aí no chat o que
é verbo, né? O que expressa essa palavrinha? E também, quais são os modos verbais e os tempos? É só citar, tá bom? O verbo só que coloca um conceitozinho, uma definiçãozinha aí, mas tempos e modos, só citar os tempos e modos. Vamos lá. 1 minutinho e meio para vocês. Vamos lá, então, ó, Ana Carolina, da Escola Levi Carneiro, estão bem atentos aí. Verbo é uma ação, a Isadora colocou ações, vamos ver aqui. A Nicole colocou modo verbal, indicativo, subjuntivo e imperativo. A Nathalie colocou tempos, pretérito, presente e futuro. E a definição de verbos, acho que todos, viu, Andréia, colocaram como ação. Tá? Então, vamos lá. Pode voltar para mim? Pode colocar o próximo slide? Isso, ó, prestem atenção. Eu coloquei para vocês. Eu entendo, a maioria sempre coloca isso mesmo, né? Que verbo é a palavra que expressa a ação, não somente ação, né? Então, é disso que a gente vai falar agora. E modos verbais, eles colocaram? Sim. Quais são os modos verbais? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Boa. E tempos verbais? Presente, pretérito e futuro. Presente, pretérito, isso, tá. Olha só, deem uma olhadinha aqui na tela agora. Eu coloquei uma definição de verbo para vocês, que é o seguinte. Eu não só coloquei, eu coloquei a ação... Peraí. Ó, pode até mudar isso daí. Não é ação. É fato, acontecimento que eu queria, tá? Tem uma palavra errada aí. Então, é palavra que expressa fato, acontecimento. E não ação só. Era exatamente isso que eu não queria. Eu não sei por que está ação aqui, ó. Palavra que expressa fato, acontecimento. Dá para consertar agora ou não? Dá para consertar? Deixa eles consertarem para a gente, ó. Isso, palavra que expressa fato, acontecimento. Porque se eu deixo só ação e acontecimento, na minha cabeça, são as mesmas coisas, ação e acontecimento. Agora, fato e acontecimento, não necessariamente. Estou querendo dizer o quê? Todo fato, nem todo fato é um acontecimento. Mas todo acontecimento pode ser um fato. Ai, professora, você complicou a minha cabeça agora. Se eu disser para você, eu tenho uma bicicleta, não existe um acontecimento aí, nenhuma ação, mas é um fato, ok? E estou falando de fato, não contrapondo fato e boato, não, fato, ok? De ser uma negativa, uma afirmativa, uma exclamativa, mas um fato. Tá? Estou te dizendo alguma coisa, não estou contrapondo. Então, presta atenção. Se a gente falar que é só ação,
dá um problema aí, né, Elaine? Sim, A gente sim. acaba, às vezes, não conseguindo identificar o verbo. Ele pode indicar ação, estado, fenômeno da natureza, mas ainda assim eu prefiro complementar que verbo é a palavra que expressa fato, acontecimento. Tudo bem? Tem algum comentário? Se precisar, você pode me interromper. Não, a Projúlia só confirmou o que você disse. Né? Ela disse, Ah. Projuliana, desculpa. Sempre disse isso. O que acontece, movimenta, ter algo é um fato sem acontecer. Sim, ok. Muito bom. Então, vamos lá. Modos verbais, então. Só que eu disse que é uma palavra que expressa fato, acontecimento, num determinado tempo e num determinado modo. Então, quais são os modos? Nós temos o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Ah, o que o modo indicativo indica em relação ao fato, ao acontecimento? Certeza. Né? O subjuntivo indica dúvida, possibilidade. E o imperativo indica ordem, indica orientação, indica conselho, indica súplica. O principal aí do imperativo é a ordem. Tá? Tempos verbais. Quais são os tempos verbais, então, do modo indicativo? Eu fiz 2 quadrinhos aí, só para vocês terem uma noção do geral. Nós iremos enfatizar esses 3 que estão grifados aí em amarelo, ok? Então, tempos verbais do modo indicativo. Presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Tempos verbais do modo subjuntivo. Presente, pretérito imperfeito e futuro, ok? Então, deixei claro aqui para vocês. Vamos falar de quais? Desses 3 que estão grifados, ok? Pergunta aí para a gente, aliás, eu vou perguntar, você vai responder, eu vou olhar. O que é o pretérito imperfeito? O que vocês sabem sobre pretérito imperfeito? Vão colocando para mim sobre o pretérito perfeito também, só que coloca pretérito imperfeito, o que vocês entendem por isso? O pretérito imperfeito e o mais que perfeito. Vão colocando aí para mim. Porque são esses 3 que nós vamos utilizar para produzir memórias literárias. Ou, para que a gente conte algo que aconteceu no passado, nós vamos utilizar esses tempos verbais. Ok? E, principalmente, aí, direcionando para o modo indicativo. Tá? Não que a gente não utilize aí o pretérito imperfeito, às vezes, né, num período composto, mas não é o caso agora. A gente vai primeiro entender um pouquinho por que pretérito. Tudo bem? Tem, Elaine, alguma resposta? Aqui, ó. Ação contínua no passado. Esse é qual? O imperfeito? Imperfeito. Boa. Passado não concluído. Passado não concluído, imperfeito. Um acontecimento que começou e não terminou. Pode ser também. Aí temos que outro. É um fato ocorrido sem concluir. E o perfeito, fato ocorrido e concluído. Concluído. E o mais que perfeito? Vamos ver aqui. Tem mais que perfeito? Imperfeito, então não concluído. Ainda não. Certo? Perfeito, concluído.